presidente da Câmara de Deputados Federais, Hugo Mota, já passou a mensagem. Não existe chance nenhuma, nesse momento, dele pautar o PL, o projeto de lei de anistia. Não existe nenhuma possibilidade dessa situação. Ele falou assim, ó, a chance de eu, presidente da Câmara de Deputados Federais, dar andamento ao PL de anistia é zero. É zero a chance hoje. Não vou pautar. Jogou um banho de água fria nos bolsonaristas. Só que aí, o que os bolsonaristas já estão tramando? Já estão organizando? Porque a gente sabe que a maior bancada, o maior número de deputados federais é do PL, que foram eleitos pelas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, que eles disseram que tinha fraude, elegeu a maior bancada de deputados federais do PL e a segunda maior bancada de senadores no Senado. As urnas que eles diziam que tinha fraude. É porque são safados mesmo, entendeu? São cínicos, canalhas, golpistas, mente que não sente. Pois é. O que ocorre? Eles disseram que semana que vem vão travar tudo. Travar a pauta, nada vai ser aprovado, nada vai passar, vai travar tudo. Porque o que eles querem? Eles querem aprovar eles não querem só aprovar o andamento, dar andamento no PL da anistia, não. Eles querem aprovar primeiro a urgência do PL. E depois a aprovação do PL. O que significa isso, André? Aprovar a urgência de um projeto de lei. Significa dizer que um projeto de lei, quando é aprovado a sua urgência, ele não passa nas comissões. Não tem audiência pública, não passa nos debates nas comissões, como, por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, a comissão temática sobre o assunto, não passa. O projeto simplesmente, com a aprovação da urgência, vai direto para votação no plenário. E é isso que eles querem. E já disseram que vão parar tudo semana que vem no Congresso Nacional, se não tiver o andamento do PL da anistia. Isso é a situação legal. Eles podem fazer isso, André? Pode. Se eles vão ter força ou não para fazer, eu não sei, mas que eles podem fazer isso, podem. Agora, o que eles não podem fazer é outra situação. A galera do PL está tão desesperada que eles continuam produzindo prova contra eles mesmos. O que eles começaram a fazer? Fazer discursos do plenário, fazer vídeos ameaçando, xingando Alexandre de Moraes, xingando o Supremo Tribunal Federal. Eles esquecem do PGR, né? Eles não falam muito do PGR, não. Porque quem deu a tunda foi o PGR. Foi a partir da denúncia do PGR que está acontecendo tudo que está acontecendo, que os 8 foi para o banco dos réus. Só que eles não falam muito do PGR, não. Por quê? Porque eles tentam particularizar na pessoa de Alexandre de Moraes. Estão xingando Alexandre de Moraes em vídeos, na tribuna e tudo mais. E mais do que isso, estão ameaçando que nós vamos parar o Brasil. Se Bolsonaro for preso, nós vamos parar o Brasil. Se vocês prenderem Bolsonaro, o Brasil vai parar. Vai ser o terror. Nós vamos quebrar tudo. Tem muita postagem por aí nesse sentido. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho, Central? Eu acho é pouco. Eu quero que esses golpistas que ainda não se esconderam e voltaram para os seus armários, eu quero que eles sejam o que eles são de fato e de verdade. Por quê, André? Porque se eles fizerem um terror, como estão dizendo, que é pá, quebrar tudo e tal e coisa, vão pra cadeia. Cadeia, tá? É para isso. É para bandido, é para golpista. Porque bandido bom não é bandido morto.
Isso é conversa para boi dormir. Bandido bom é bandido ressocializado. E tem muito bandido, para ser ressocializado, só se for para cadeia, só se sentir o caráter ressocializante da pena. E tem muita gente enrustida ainda, golpista, e precisa ir para cadeia. Então tem um recado para vocês: faz o terror, vocês vão se lascar. E Bolsonaro está cuidando da vida dele, tentando organizar um jeito de fugir. E para colocar vocês de novo e levar vocês como gado para o matadouro, como ocorreu no 8 de janeiro, onde muitos foram levados para o matadouro, não custa nada de novo. Até porque essa é uma estratégia, é o modus operandi de fascistas extremistas. Te usa, abusa, te engana, te ilude e depois te descarta, te joga na lata do lixo, leia-se, na cadeia. Então vai. Agora, o que me deixa pé da vida é deputado, né, Nicolas? Né, Van Hatten? Né, senador Marcos Duval? Né, senador Eduardo Girão? Incitarem as pessoas a fazerem isso, se escondendo dentro da imunidade parlamentar que eles têm. Resumo: você vai ser preso. Eles não serão presos, pelo menos a priori, porque tem imunidade parlamentar. Tem ampla liberdade nas suas opiniões, palavras e votos. E só podem ser presos em flagrante delito, e mesmo assim, só por crime inafiançável. Então, você vai ser preso, né, Débora? É, Débora. Mas eles não serão, não. E você, ainda daqui a pouco vai ser chamado de imbecil, de gado, de otário, de patriotário, de miliante, de vândalo, de golpista. E o que que eu acho? Eu? O que que eu acho? Eu acho é pouco. Porque a minha avó me ensinou. A minha avó falava assim: "André, tá escrito na Bíblia". Eu: "Ah, vó, o quê?". Ela falava assim: "Errar é humano. Insistir no erro é burrice. Hoje insistir no erro é bolsonarismo". E tá escrito na Bíblia, ela me ensinou, ela me ensinava assim: "Tá escrito na Bíblia". A Bíblia é o seguinte, André, a gente tem que ser inteligente. Minimamente a gente tem que ser inteligente. O que que é o inteligente? Segundo o que está na Bíblia. O que que é ser inteligente? É você errar e aprender com o seu erro. Se você errou, isso faz parte da vida humana, gente. Errar faz parte da vida humana, a gente é precário. Você errou e você aprendeu com o seu erro, parabéns, você é uma pessoa inteligente. Agora, o sábio, visão bíblica, e o sábio? O sábio, só de ver o outro errando, ele já aprende que não pode fazer aquilo. Aí é uma pessoa sábia. Nem chega a errar. Observa tudo, fala: "Não, isso eu não vou fazer não". Porque o imbecil lá, o patriotário, tá pegando 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia. Então isso eu não vou fazer não. É o sábio, não mexo com isso não. Eu não sou idiota, não sou bolsonarista, não sou patriotário. Não mexo com isso, é o sábio. E o burro, Andréia? O burro é aquele que erra, daqui a pouco erra de novo, daqui a pouco erra de novo. Mas André, você falou que errar é humano, verdade. Mas quando você erra sempre na mesma coisa, já é burrice. Não, não, burrice não. Tadinho do burro, né. O burro presta um serviço muito importante, né, tal, para a sociedade em vários locais, notadamente no Nordeste, então não é burro não, tadinho do burro. Esses que erram sempre no mesmo ponto, é bolsonarista. Que significa o quê? Extremista.
que por ser extremista, a capacidade cognitiva dele não funciona mais. A capacidade reflexiva dele não existe mais. A capacidade crítica dele foi destruída, notadamente pelo fundamentalismo religioso que entrou aí, né, colocando Jesus nessa história. Aí a pessoa, meu querido, passa a agir de forma primitiva, sem raciocinar, e acaba sendo usado e levado e tocado como gado. Pegou o código? Pega o código, pega o código, meu querido, minha querida. Ainda bem que eu ouvi a voz da minha avó, me ensinou muita coisa. Eu erro, mas pelo menos não sou gado. Vai aprontar para vocês verem. Vou mentir. Nicolas não será preso, Van Hatten não será preso, Marcos Duval vai. Marcos Duval não tem jeito não, viu? Marcos Duval vai. Eduardo Girão não será preso, mas você que aprontar ouvindo eles, será. E o que que eu acho? Eu acho que é pouco. Meu querido, eu vou colocar aqui agora, você já curtiu a live? Não acredito, não acredito nisso. Toca no like, gente. Eu vou colocar aqui a manifestação, hã, do entrevero que teve entre um deputado, o delegado ridículo, e a nossa excelentíssima Erika Hilton. Vamos ver aqui, que eu peguei do 247 o corte. Vamos ver juntos aqui, que eu acho que é pedagógico. Da extrema esquerda, ou diria até da suprema esquerda, porque não existe esquerda mais no país, não existe PSOL nem PT mais no país, o que existe é a suprema esquerda. E eu posso lhe colocar com certeza, amigo, que a vontade de vocês é enorme de ver Jair Bolsonaro preso, mas existe uma diferença muito grande entre um bandido e um homem honesto e de bem. Orientação de bancada, Federação PSOL Rede. Bom, a nossa orientação é não à inversão de pauta. Nós queremos fazer esse debate, um debate extremamente importante, necessário. A proposta apresentada pelo deputado Antônio de Paula. Esta comissão não pode parar os seus trabalhos por conta do histerismo generalizado praticado pela extrema-direita, presidente. A democracia está ganhando, está vencendo, e as comissões da Câmara dos Deputados precisam continuar o seu trabalho. Se o ex-presidente da República, os militares, seus ministros, se envolveram numa tentativa de golpe contra a democracia, planejaram um plano para executar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República e o vice-presidente, as comissões desta casa não podem parar. Por isso, a nossa orientação é para que o trabalho continue, para que a gente possa apreciar os projetos, para que a gente possa fazer o debate que compete à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Que nós não nos distraiamos com o histerismo, com o pânico que estas pessoas estão querendo colocar. Na hora de depredar o patrimônio público, na hora de planejar a execução contra os nossos governantes, na hora de atentar contra a democracia, nós não víamos a mesma preocupação. Todos contavam que sairiam impunes. E agora a justiça está sendo feita, a verdade está vindo à tona, a democracia e as instituições estão se mostrando forte, e as comissões da Câmara não podem parar os seus trabalhos por causa que esses deputados estão preocupados com o futuro do criminoso que orienta o partido deles e a agenda política que eles defendem no Brasil. Eu gostaria. Quem fala o que quer, gente, tem que estar preparado para escutar o que não quer. Esse povo bolsonarista é vergonha demais, não é? Central, vê se vai. É ou não é? Foi! Oh, foi. Passou muita vergonha. Passa vergonha no crédito, no débito, no Pixel, né, bolsonaristas? Os deputados federais, notadamente do PL. Uma vergonha. Uma vergonha. E quando eu lembro que o PL, como teve o maior número de deputados federais eleitos pelas urnas eletrônicas em 2022 e a segunda maior bancada de senadores eleitos pelas urnas eletrônicas em 2022, que eles disseram, e muitos dizem até hoje, que Bolsonaro, no seu discurso, na sua entrevista coletiva, que ele deu logo depois que ele foi colocado no banco dos réus pela primeira turma do Supremo, ele falou de novo do sistema eleitoral das urnas eletrônicas. Bolsonaro, gente, cada um dá o que tem. Bolsonaro é golpista. E quando eu lembro que esse povo se levantou contra as urnas, ainda se levantam contra as urnas, e as urnas elegeram a maior bancada de deputados federais, a segunda maior bancada de senadores, que tem como consequência o PL, central, aqui. O PL
recebeu o ano passado. Aqui. O PL recebeu o ano passado mais de 1 bilhão de reais. Mais de 200 milhões a título de fundo partidário e mais de 886 milhões a título de fundo eleitoral. Para atacar as urnas ainda? E tá bancando golpista. Bolsonaro, que ganha aí mais de 40 mil reais do PL, e Michele também, que ganha mais de 40 mil do PL. Mas Michele não é golpista, André, não foi inclusa ainda, é verdade. Mas tá faltando, né? Ou você acha que não? Chico Vigilante falou um tico-tico. E eu gosto do Chico Vigilante. Chico Vigilante é deputado do Distrito Federal. Muito combativo. Vamos ver o que ele fala aqui. Vou falar da dona Michele, porque eu tenho um compromisso de não falar mal a respeito de mulheres. Teria muita coisa para falar, mas não vou falar. Nunca ninguém vai ver eu falando aqui dessa tribuna da dona Michele. Mas eu quero dizer que a senhora ex-presidente da República, ex-ministra da Casa Civil do governo do presidente Lula, que foi atacada de maneira voraz aqui, foi eleita pela segunda vez agora, para mais 5 anos de mandato, do Banco dos BRICS, que envolve África do Sul, China, que é a maior economia do mundo hoje, Brasil, Índia. Portanto, é mais da metade do PIB do mundo está lá, dirigido pela Dilma. Demonstra a competência que ela tem. Não preciso dizer mais nada a respeito da Dilma, depois de fazer essa afirmação aqui. Agora, a questão do reconhecimento que o Supremo Tribunal fez hoje, fez ontem, né? Concluiu hoje, dos criminosos. Nós já estamos, deputado Gabriel, tendo um avanço aqui. Ouvir o líder do PL dizendo que são baderneiros já é um avanço. Porque antes eram velhinhas com Bíblia na mão, caçando um monte de oração. Agora dizer que já são baderneiros avançou bastante. Porque não são baderneiros, são criminosos. E nós provamos que são criminosos. Que se organizaram, primeiro eles tentavam impedir as eleições. Fizeram de tudo para ganhar e perderam. E aí armaram para dar o golpe. Ou aquela cena do dia 12 de dezembro, não diz nada. Depredação da Quinta DP. Aqueles ônibus que foram tocados fogo. Tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. 50 botijões de gás que foram espalhados no meio da pista. É ato terrorista. Estabeleceram o terror no Distrito Federal. Isso não conta nada. Vamos ao dia 24 de dezembro, véspera do Natal, quando colocaram 66 mil litros de combustível de aviação, estava lá no caminhão e colocaram a bomba no caminhão esperando que o caminhão adentrasse o terminal com milhões de litros para explodir o aeroporto de Brasília. E a bomba por controle remoto, isso não conta? Isso não é nada? Mas eles fizeram mais, deputado Ricardo. Eles colocaram bomba e eu colocar, e felizmente não conseguiram. Graças a Deus são incompetentes. Mas eu coloco ali na rodoviária. Do plano piloto, que passa 700 mil pessoas por dia, e eu explodi a rodoviária véspera do Natal. Fizeram mais. Colocaram explosivos, estava programado, está lá na planilha para colocar, nas torres de alta tensão de Furnas, que era para entrar em colapso. Entrar em colapso o sistema elétrico brasileiro. Mas fizeram mais, deputado Ricardo. Trouxeram pistoleiros, que não dá para dizer que são militares, para assassinar o presidente eleito Lula, para assassinar o vice-presidente eleito Alckmin e para assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Terroristas, programaram.
usar integrantes das Forças Armadas para matar, assassinar esses homens. Parece até coisa do Brasil antigo, quando um prefeito ganhava uma eleição, o outro não concordava, ia lá e matava. Agora queria usar integrantes das Forças Armadas para matar o tal dos Kid Preto. Gastaram 100 mil reais para esse engendramento todo, para assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Aí vem aqui e diz que agora são baderneiros. Não, não são baderneiros, não, são criminosos. Que precisam ser trancafiados para o bem e a segurança nacional e para a democracia prevalecer. E por último, não dá para usar essa falácia de que aquela cabeleireira que foi presa porque pintou lá o nome, colocou de batom lá, perdeu o mané. Não foi isso. Cometeu 5 crimes. Os 5 crimes juntos dão os 14 anos de prisão, mas ela teve oportunidade. E eu peço um minuto a Vossa Excelência, foi dada oportunidade para ela, deputado Ricardo. Uma transação que tem, através do Tribunal do Ministério Público, onde ela poderia ter aceito o acordo que foi proposto, que era aceitar, sabe, passar por um curso sobre democracia, o que é a democracia do Ministério Público, e estaria livre da cadeia. Não quis. Não quis porque fez de caso pensado, não era uma simples cabeleireira, é uma terrorista. Por isso. Opa, tá bom. Agora, aí a gente tem que fazer uma correção em relação ao deputado Chico Vigilante. A Débora, você lembra da Débora, né? Ela não recebeu o acordo de não persecução criminal, viu, gente? Chico Vigilante equivocou nisso aí. É o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, se a pessoa, em qualquer crime, qualquer situação, se a pessoa comete um crime que o titular da ação penal entende que o crime não é grave, o procurador da República, ou em nível, né, no nível do STF, ou o promotor de justiça a nível estadual, ao invés de fazer a denúncia, ele pode oferecer um acordo de não persecução criminal, onde a pessoa não é denunciada, não vai responder ao processo, nem nada. Só observar os itens do acordo. Para a Débora, o PGR, o Procurador-Geral da República, não acertou o acordo de não persecução criminal. Porque o PGR entendeu que ela cometeu crime grave. Que não foi só escrever, perder o mané lá de batom, não. Para o PGR, ela fez o terror. Por isso, não foi apresentado o acordo de não persecução criminal. Importante fazer esse esclarecimento. Tanto que foi liberado o sigilo do depoimento dela. Ela chora no depoimento dela, ela fala que se arrependeu, porque um dos requisitos para você conseguir o acordo de não persecução criminal é o seu arrependimento. É você confessar que cometeu o crime, é você se arrepender e tal e coisa. Ela fez isso. Só que o PGR não entendeu que era caso de perdão, que é um tipo de anistia. Isso é um tipo de anistia que só quem pode dar é o titular da ação penal, que é o Ministério Público, no caso do STF, é o PGR. E não foi apresentado isso para ela. Inclusive, o ministro Luiz Fux, quando no julgamento do recebimento ou não da denúncia contra Bolsonaro e os outros lá, Braga Neto, General Heleno, General Sérgio Nogueira, total de 8, que foi recebida a denúncia, Luiz Fux, inclusive, indagou isso. Porque ela está sendo julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, a Débora. E Luiz Fux pediu vista. Pelo plenário, não, pela primeira turma. E Luiz Fux pediu vista. E ele falou que vai analisar as provas, porque ele quer saber se ela invadiu o Supremo Tribunal Federal, se ela invadiu o Congresso Nacional e fez o terror mesmo. Porque se tiver nas provas que ela invadiu mesmo e fez o terror, 14 anos de pena tá certo. Agora, ele falou,
Agora, se não tiver as provas que ela invadiu e fez o terror, que ele vai tentar diminuir a pena dela. Quem falou isso? Luiz Fux. E olha que a história de Luiz Fux não é de um juiz garantista, não. Ele é um juiz duro, ele não é tão garantista assim, não. Mas, enfim, isso é importante ter sido televisionado e ter mostrado para todo mundo, porque é importante a gente saber dos detalhes. E quem vai decidir se a Débora vai ter a diminuição da pena ou não é os ministros. Porque Alexandre de Moraes colocou a condenação dela enquanto relator, o voto principal, 14 anos de cadeia. E não foi porque ela escreveu perdeu o mané na estátua da justiça lá, não, gente. Foi porque o PGR disse que ela cometeu crime grave, que ela fez o terror. Por isso, inclusive, ele não apresentou o acordo de não persecução criminal. Agora, quem vai decidir isso é a maioria dos ministros, que vão decidir depois que Luiz Fux entregar a vista. Opa! Porque Luiz Fux entregou a vista. Não entregou. Depois que Luiz Fux entregar a vista, ele vai dar o voto dele, que pode ser divergente do relator de Alexandre de Moraes, e os ministros vão decidir. E o que a justiça decidir, está decidido. Agora, ninguém ali estava a passeio. Mais de 530 pessoas já foram condenadas pelo 8 de janeiro. 8 foram absolvidas. O resto pegou de pena de 1 ano a 17 anos de cadeia. E tem uma galera de mais de 600 que tem o acordo de não persecução criminal recebido e aceito. Foram mais de 1.200 acordos de não persecução criminal que o PGR apresentou e ofertou. E é verdade, Chico Vigilante está certo. Mais de 500 pessoas não aceitaram o acordo de não persecução criminal. Por quê? Porque são golpistas. É uma questão ideológica. Eles querem derrubar o governo, não aceitam a democracia e o sistema eleitoral que elege que o povo escolhe seus representantes. Não se arrependeram e não aceitaram o acordo. Se não aceitar, Andréia, vai responder criminalmente. Que foi, inclusive, o que aconteceu com 4 mulheres foragidas tentaram entrar nos Estados Unidos. Eu mostrei isso aqui semana passada para vocês. Uma delas pegou 1 ano de cadeia. Por que ela pegou 1 ano de cadeia, Andréia? E é foragida e tudo? Porque ela não aceitou o acordo de não persecução criminal. O PGR ofereceu o acordo de não persecução criminal para ela não aceitou. Não aceitou o acordo, vai responder processo. E com o processo você tem pena. Se você é pena, você é condenado. Se você é condenado e sair do Brasil sem autorização, que ela não podia sair do Brasil, ela saiu do Brasil, passou a ser foragida. Ela tentou entrar nos Estados Unidos, ela e mais 3, que tinha pena de 17, 14 e 12 anos de cadeia, penas mais graves. Tentaram entrar nos Estados Unidos, ilegalmente. Foram presas pela polícia de imigração. Ela preferiu ser uma foragida, presa pela polícia de imigração nos Estados Unidos, que tem um tratamento muito pior do que o tratamento que ela teria na colmeia, que é mais ou menos a Papuda. Papuda vai os homens em Brasília presos e a colmeia vai as mulheres presas. Lá, na polícia de imigração dos Estados Unidos, o tratamento é terrível. E hoje está lá foragida. E o que vai acontecer com ela, Andréia? Donald Trump vai perdoar ela? Donald Trump vai deixar elas entrarem? Vão entender que elas são exiladas políticas e tal e coisa? Não acredito nisso. Continuaram presas numa penitenciária duríssima. Qualquer situação são algemados. Mãos que passa na cintura e vai e algema os pés. Vai ficar lá até passar o processo dela. Quando terminar o processo dela ali de tentativa de imigração, de entrada ilícita nos Estados Unidos, ela vai ser expulsa, trazida acorrentada para o Brasil, como os imigrantes estão sendo trazidos, acorrentado para o Brasil. E assim que ela chegar no Brasil, as 4, como elas são foragidas, elas não serão liberadas como os outros imigrantes que foram para os Estados Unidos trabalhar, são liberados quando chega aqui no Brasil. Ela vai direto para a cadeia.
preferiu passar por tudo isso porque é golpista, porque não aceitou o acordo de persecução criminal que foi dado, que é um tipo de anistia. Porque é ideológico, é golpista, é fascista, é extrema-direita, que eu falei anteriormente aqui, ó, que trabalha na mente das pessoas através do fundamentalismo religioso, tira a capacidade crítica da pessoa, a capacidade reflexiva da pessoa, a pessoa passa a agir de forma primitiva, não raciocina. E o pior de tudo, é abandonada às traças. Né, Bolsonaro? Que abandona todo mundo e que não carrega feridos. Uma vergonha. E aproveitando essa explicação em relação ao acordo de não persecução criminal, em relação à postura do Procurador-Geral da República, que os bolsonaristas insistem em fazer de conta que ele não está fazendo a denúncia, em fazer de conta que ele não tem nada com nada, que é só Alexandre de Moraes e tal e coisa, eu quero te mostrar aqui algumas posturas e falas do PGR, exatamente para a gente desmontar a narrativa de mentira, de fake news e teoria de conspiração, em que a extrema-direita tenta particularizar todas essas ações de justiça no CPF de Alexandre de Moraes, o que não é verdade. Alexandre de Moraes não age no seu CPF. Alexandre de Moraes age enquanto Estado brasileiro, enquanto representante da maior corte judicial do poder judiciário. Ele não age enquanto seu CPF, ele age enquanto representante da soberania da nação brasileira no campo judicial. A partir de ações anteriores daquele que é o titular da ação penal, PGR. Viu, meu lindo e minha linda? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe a live e sextou. Sextou! Sextou! Sextou, Brasil varonil! É hoje que eu gasto os meus R$5, porque eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca. Eu não fico cuidando da vida dos outros. Eu cuido da minha vida. Deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser fofoqueira. Eu não gosto de fofoca. A gente só fala da vida dos públicos, dos políticos, do público. Assim mesmo em relação à atividade dele. Porque a vida particular dele, eu não estou preocupada. Nem no crédito, nem no débito, nem no Pixel, né, Nicolas? Nicole. Ô, meu lindo. Beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência, tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.